Você já parou para pensar que toda a história que a gente lê poderia ter sido contada de outra forma? Com outro começo, por outra voz, em outra ordem? Se a gente for parar para pensar, a gente logo percebe que toda narrativa literária é feita por um conjunto de escolhas. O autor não está só contando a história, ele está decidindo como ela será contada, quando e como cada informação vai chegar até o leitor. E é aí que entram as ferramentas narrativas, os recursos que organizam a história e definem como a experiência literária será conduzida. E entre essas escolhas fundamentais que o autor deve tomar está o modo como o tempo é manipulado na narrativa. O tempo da história pode seguir a ordem cronológica dos acontecimentos, ou seja, começo, meio e depois fim, ou ele pode ser reorganizado. E essa escolha tem um impacto direto na forma com a qual o leitor vai entender os personagens, os conflitos e o sentido geral da obra. E a proposta do vídeo de hoje é explorar justamente esse aspecto, como os autores manipulam o tempo narrativo e por que isso importa para os leitores que querem entender as obras clássicas de verdade. Afinal, quando nós estamos falando de obras clássicas da literatura, muitas vezes a linguagem é rebuscada, o contexto nos escapa, nós não estamos familiarizados com as referências, as alusões. Então, quanto mais nós investigarmos esse texto, mais profundamente nós vamos compreendê-lo. E por isso, pensando nisso, eu trouxe para vocês hoje esse estudo de narrativa, para incentivá-los mais uma vez a buscar mais proveito e mais significado de cada leitura. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de explicar de forma simplificada para vocês um conceito sistematizado por Gérard Genette, um dos maiores teóricos da narratologia. O Genette propõe em sua obra as categorias primordiais para a análise do discurso narrativo, e uma dessas categorias trata da ordem da narrativa. A categoria da ordem fala sobre o confronto entre o tempo da história, que é a ordem cronológica na qual os eventos acontecem, e o tempo narrativo, que é a ordem adotada pelo narrador que estiver contando aquela história. O narrador pode, por exemplo, escolher começar a contar a história pelo seu final, ou seja, pelos últimos eventos acontecidos, e ir tecendo a narrativa a partir desse ponto, alterando a ordem em que os eventos são apresentados ao leitor para criar algum efeito desejado. Nesse caso, não significa que o final aconteceu antes do começo. Significa apenas que essa foi a forma pela qual o narrador escolheu intencionalmente contar essa história. E a essa técnica o Genette dá o nome de anacronia. E é claro, existem também as histórias em que o tempo da história e o tempo narrativo seguem a mesma ordem. O narrador escolhe seguir a ordem cronológica dos fatos para narrar a história. E aí, o Genette diz que existe a isocronia, ou seja, existe uma sincronia entre o tempo narrativo e o tempo da história. E agora, eu gostaria de aprofundar o tema da anacronia, que é aquele desvio na sequência cronológica linear, para que vocês entendam contextos literários, essa técnica que é usada pelos autores clássicos para manipular a ordem temporal na narrativa. A primeira técnica sobre a qual eu quero falar é a analepse, que a gente também pode chamar de flashback. E ela acontece quando o narrador quer voltar no tempo na narrativa. Ou seja, ele vai interromper o que está acontecendo no presente da história para fazer esse salto temporal e voltar para contar algo que aconteceu antes, Antes do que está acontecendo no presente da narrativa. Esse tipo de recurso é útil quando o autor precisa mostrar ao leitor algo do passado que vai ajudá-lo a entender melhor o presente da história. Por exemplo, quando um personagem precisa tomar uma decisão difícil e só mais pra frente na história, o autor nos mostra um acontecimento do passado que nos ajuda a entender por que aquele personagem agiu daquela forma. É como se o passado invadisse o presente para nos dar uma nova luz ali sobre o que nós estamos lendo.
Esse recurso não aparece só em contos ou romances, mas também é muito comum em poemas narrativos, como os épicos da antiguidade, ou em peças de teatro, principalmente nas histórias que começam usando a técnica in medias res, ou seja, a peça já começa no meio das coisas, no meio dos eventos, né? A gente já é jogado ali na história em que já está acontecendo um monte de coisas diferentes. Esse recurso do flashback é essencial para que o espectador ou o leitor consiga montar o quebra-cabeça do que está acontecendo ali na história. Por exemplo, uma peça que começa em medias res é Édipo, rei de Sófocles. A peça começa quando Édipo já é rei de Tebas há muitos anos, ele já derrotou a esfinge e a cidade está sofrendo ali com uma praga misteriosa. Édipo já enviou Creonte a Delfos para consultar o oráculo. A história não começa no nascimento de Édipo ou na profecia inicial. Ela começa já nessa crise atual pela qual ele está passando, com os cidadãos ali confrontando ele, pedindo que ele resolva essa praga, né? O leitor ou a pessoa que estiver assistindo a peça não tem muita explicação prévia, a gente já entra ali no meio da crise e só depois, no desenrolar da peça, é que nós vamos descobrindo os fatos sobre o passado de Édipo. E o flashback também pode ser usado na prosa literária. Um bom exemplo de como o flashback pode estruturar quase uma narrativa inteira é o Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Quase tudo o que acontece nesse livro é contado como uma lembrança. São memórias que a narradora, que é uma personagem chamada Nellie Dean, que trabalhou por muitos anos para a família sobre a qual ela vai contar, vai se lembrando e ela vai recontando, recriando essa história baseada nas memórias para um outro personagem. Então ela está contando uma história para o Sr. Lockwood, que é um personagem que está chegando ali na cidade e não conhece a história dessa família. Isso significa que a gente, como leitor, está ouvindo essa história do passado sendo contada por alguém que ainda está tentando dar sentido ao que aconteceu. E como essas memórias que ela vai contando são carregadas de emoções, de julgamentos e até de omissões, a narrativa vai sendo criada com camadas. A gente vai lendo e vai ficando com a impressão de que o passado não ficou para trás. Ele parece que está ali, grudado nos personagens e influenciando tudo o que acontece no presente. Parece que o presente é assombrado pelo passado. Outro exemplo clássico do uso da analepse está em O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas. Essa história já começa com bastante movimento. O protagonista, Edmond Dantes, sofre uma grande injustiça e é preso. E a gente logo entende que ele foi traído, mas a gente ainda não sabe por quem e nem exatamente por quê. E é aí que o autor usa o recurso do flashback para ir montando o quebra-cabeça e a gente vai entendendo aos poucos o que realmente aconteceu. Depois que o Dantes escapa da prisão e assume a identidade do Conde de Monte Cristo, começam a surgir vários retornos ao passado da história, tanto da vida dele quanto da vida dos inimigos que armaram contra ele. O Dumas vai liberando essas informações pouco a pouco, fazendo com que o leitor saiba mais do que alguns personagens, mas só o suficiente para manter aquele clima de tensão, de suspense e ao mesmo tempo em que aumenta a nossa curiosidade sobre o que vai acontecer. Esses retornos ao passado, possibilitados pela técnica da analepse, servem para mostrar o que aconteceu antes, mas também servem para criar a profundidade emocional, mostrar as motivações por detrás das ações e também para criar esse clima de mistério na história. Agora vamos falar do oposto do flashback, o flash forward, ou como nós chamamos em português, prolepse. Esse recurso acontece quando o narrador dá uma espiadinha no futuro da história. A narrativa dá um salto para frente no tempo, mesmo que só por um instante. Essa técnica é usada principalmente em narrativas que não seguem uma estrutura linear ou, por exemplo, que incluem viagem no tempo. A prolepse muda o jogo da curiosidade. Em vez de o leitor ficar se perguntando o que vai acontecer, ele já sabe o desfecho. E a pergunta vira: por que isso aconteceu? Ou então, como que isso vai acontecer?
Ela muda completamente a forma pela qual a gente vai olhar para os personagens e para as ações deles. Um exemplo clássico aparece logo no início da peça Romeu e Julieta, de Shakespeare. Logo no prólogo da peça, o narrador já entrega o final. Entre as duas famílias em disputa, nasce um casal de amantes de má sorte, cuja vida infeliz e cuja morte fará aplacar a fúria dessa luta. É esse amor que, com seus passos fatais e o ódio de seus parentes e ancestrais, mostramos nas 2 horas desta peça, que só com a morte deles finda e cessa. Ou seja, antes mesmo da história começar, o público já sabe que aquilo ali vai acabar em tragédia. Mas isso não tira o impacto da história, muito pelo contrário. A gente vai lendo, a partir daí, cada fala dos personagens, cada gesto, com muito mais tensão, porque a gente vai percebendo os sinais do desfecho se formando. E a pergunta vira: como que eles vão chegar nesse final? Percebe que quando o autor escolhe usar essa técnica, ele muda o foco da nossa leitura? Outro exemplo acontece logo no início do livro 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. A história já começa assim. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Logo de cara, a gente já descobre que esse personagem vai enfrentar um pelotão de fuzilamento, ou seja, ele vai enfrentar a morte em algum momento da história, mas a gente ainda nem começou a ouvir a história dele. Isso é uma típica prolepse. A narrativa antecipa um momento chave e depois volta no tempo para contar como que aquilo se deu, como que chegamos até aquele momento. Além da prolepse, onde acontece esse deslocamento da narrativa para o futuro, existe outro recurso que nos mostra um indício do que vai acontecer futuramente na história, que é o presságio ou foreshadowing. Diferente da prolepse, o presságio não revela o que vai acontecer, mas ele sugere ou indica de forma bem sutil o que está por vir. Ele cria um clima de expectativa e vai plantando pistas que só fazem sentido depois que os fatos se realizam. Então ele pode acontecer em uma história que tem profecias ou sonhos proféticos, pode acontecer também na descrição de um personagem, em um comentário feito em um diálogo, ou o autor pode nos dar esses sinais através de símbolos. Um exemplo clássico está em Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Logo após o Edward pedir a Jane em casamento, um raio atinge e parte uma grande árvore de castanheiro ao meio, que simboliza o amor dos dois personagens. A princípio, pode parecer só uma coincidência, mas esse evento da natureza funciona como um sinal simbólico. Ele antecipa os conflitos e as separações que esse casal vai enfrentar. Mas o leitor só vai entender o peso simbólico dessa cena mais pra frente na narrativa, quando os eventos se desenrolarem. Enquanto a prolepse expõe o futuro dos personagens, o presságio apenas anuncia, de forma bem sutil. A gente tem que prestar atenção aos detalhes para perceber essa dica que ele está nos dando, e ele ajuda a gente a ir montando as peças desse quebra-cabeça. Eu espero que com esses exemplos vocês tenham percebido quanto que o uso dessas técnicas mostra o nível de sofisticação de uma narrativa. Para usar esses recursos com efeito, o autor precisa ter um domínio profundo da história que ele está criando. Ele precisa não apenas conhecer os fatos que ele vai contar, mas saber qual é a melhor forma de organizá-los no tempo, para criar efeitos de mistério, tensão e surpresa no leitor. Manipular o tempo narrativo é uma forma de dar camadas à história e de tornar a leitura uma experiência mais rica e envolvente. Eu quero também trazer para vocês agora um outro recurso que o narrador pode usar, que diz respeito à duração da narrativa. A duração é o ritmo com que o tempo da história avança no texto. Ou seja, quanto cabe da vida dos personagens em cada pedaço da narrativa. Por exemplo, você já percebeu que, às vezes, uma cena que duraria poucos minutos pode ocupar páginas inteiras? Quando o autor descreve a cena com muitos detalhes, porque ele quer enfatizar o que está acontecendo ali, Ou também o contrário pode acontecer. Décadas inteiras podem se passar em uma única frase.
Isso acontece porque o autor pode decidir acelerar, desacelerar ou até pular trechos inteiros da história, dependendo do efeito que ele quer causar. E isso também é uma técnica literária que o autor pode escolher usar, e ela se chama elipse. A elipse é, então, o apagamento de uma parte do tempo da história. O narrador escolhe cortar ou omitir um ou mais acontecimentos e saltar para outro ponto da cronologia. Um romance que tem uma estrutura narrativa bem interessante é Frankenstein, da Mary Shelley. Aqui nós temos 3 narradores em diferentes níveis narrativos que se alternam contando a história. A história já começa em medias res e é composta por cartas de Robert Walton à sua irmã Margaret, nas quais ele conta sobre a sua viagem ao hemisfério norte. Nesse percurso, ele conta que conheceu o cientista Victor Frankenstein e relata a sua narrativa a Margaret. E durante a história que o cientista conta, que é composta por analepses, há um trecho em que o monstro se torna o narrador. Ou seja, o monstro conta a sua história a Victor, que a passa a Robert, que a transmite a Margaret. E durante essa narração, os pontos importantes da história são alternados com algumas elipses. Por exemplo, no momento em que o Victor está descrevendo os meses que ele passou trabalhando, a narração diz assim: Inverno, primavera e verão passaram durante os meus labores, mas não assisti nem ao desabrochar, nem ao crescimento das folhas. Visões que antes sempre me proporcionavam supremo deleite, tão profundamente eu estava absorvido na minha ocupação. Então aqui a gente tem um avanço na duração da narrativa, que dura 3 estações, mas é escrito em apenas algumas linhas. Outro caso do uso frequente de elipses são as obras que abrangem períodos longos, como a monumental Guerra e Paz, do russo Lev Tolstói. Essa história acompanha vários personagens ao longo de muitos anos, entre 1805 e 1820, e os acompanha ali em um cenário com diversas mudanças e fatos históricos importantes, como as guerras napoleônicas. Mas ao invés de descrever cada dia, cada mês, o narrador faz saltos no tempo e ele foca em descrever apenas os eventos importantes, os reencontros, as perdas, as transformações que os personagens passam. Essa narrativa é dividida em livros, como se fossem capítulos grandes. E logo no início do segundo livro, a gente vê uma elipse bem clara: Os Princípios de 1806. Com essa frase, o autor está pulando vários meses entre o fim das batalhas em 1805 e a nova fase da vida dos personagens. Essa técnica economiza tempo e ajuda o leitor a se concentrar no que realmente importa, os momentos em que os personagens mudam e como o mundo ao redor deles também está se transformando. Falando em Tolstói, ele era um mestre da manipulação do tempo. Um exemplo inesquecível é a novela A Morte de Ivan Ilyich, que já traz um spoiler ali no título, né? A gente já começa a ler o livro sabendo que o personagem principal vai morrer. E, na verdade, ele já começa a história morto. O primeiro capítulo mostra os colegas de trabalho do Ivan reagindo à notícia da sua morte e participando de seu funeral. Mas no segundo capítulo, o narrador dá um salto para trás no tempo. É um flashback que volta à juventude do Ivan e passa por todos os marcos principais da sua vida até chegar à doença e à morte. Essa mudança, além de ser uma forma de explicar o que aconteceu antes, também serve para contrastar duas vivências muito diferentes. De um lado, a juventude iludida, quando o Ivan era jovem e se sentia invencível e achava que estava vivendo de forma correta. E do outro lado, a desilusão que vem com a doença, a velhice, quando ele passa a analisar e refletir sobre a própria vida e percebe que viveu de forma superficial. E esse retorno ao passado ganha força justamente porque o leitor já sabe aonde tudo vai acabar. Quando um autor escolhe usar alguma dessas técnicas que eu trouxe no vídeo de hoje, ele tem um objetivo em mente, seja para criar suspense, acelerar o ritmo ou adicionar camadas de significado à narrativa. Então eu te convido a observar na sua próxima leitura como o tempo é tratado. Preste atenção às lembranças, perceba se há alguma pista sobre o futuro. Tenho certeza que com esse olhar mais atento ao tempo, a sua leitura será ainda mais rica e reveladora. E agora é a sua vez.
Eu quero saber se você se lembra de algum exemplo literário do uso de analepse, prolepse, presságio ou elipse que eu não mencionei aqui no nosso vídeo. Se você conseguir se lembrar de algum exemplo, escreve ele aí pra gente nos comentários que eu vou adorar ler. Boa leitura e até a próxima!